Essa pergunta foi de um dos nossos alunos, né? Quanto tempo para ter resultado? E a gente resolveu trazer isso para vocês porque a gente achou muito interessante, muito óbvio e muito necessário para vocês avaliarem o que é a advocacia trabalhista. E isso foi algo que me brilhantou desde o início, porque em empresas físicas, né, quando a gente vai falar de negócios, empreendimentos, em que exige investimentos ali muito maiores, tu vai, sei lá, produzir uma loja de roupas, tu vai empreender em outras atividades, tu precisa de um trabalho maior e o tempo de retorno baixo, pequeno de um empreendimento físico era de 5 anos, pessoal. É muito doido isso, né? Só que a advocacia, a gente tem já dando de cara assim a possibilidade de obter retorno financeiro em 3 meses, tá? Isso vai variar um pouco dependendo do teu conhecimento, dependendo do teu engajamento para aprender, né? A gente fez um curso hiper curto, mas a cada um tem um contexto para absorver esse curso, um tempo ali, dependendo da sua rotina. Porque, por exemplo, às vezes não é nem só o tempo. Ah, doa 1 hora aí, tu tem 30 horas de aprendizado, 30 horas tu consegue terminar o curso inteiro. Isso é suficiente para tu gerar resultados em 3 meses? Sim, a gente vai falar sobre isso agora. Mas, e até contando a partir daí, às vezes até menos, pode gerar em 1, pode gerar em 3. 3 é a regra normalmente, tá? A gente está dando um parâmetro aproximado do que conseguiria o resultado em 3 meses. Vocês podem conseguir em muito menos até. Tem processos que a gente conseguiu em 14 dias. Mas a captação de clientes, né, a gente está falando de uma regra, a gente sempre nunca vai trabalhar aqui no regime de exceção e falar, olha, a gente fez em 1 semana. Calma, essa não é a regra. A regra é fazer dentro desse prazo de 3 meses e em 6 meses tu conseguir solidificar isso de forma muito boa, tá? Mas por que tu consegue fazer isso em 3 meses? É por causa da minha didática? Claro que não, não é só por causa disso, é por causa dos fundamentos. O direito do trabalho, o tribunal trabalhista, ele vem de uma verba, tá? A estrutura dele vem de uma verba que é federal. O juiz do trabalho é um juiz federal, ele não é um juiz estadual. Se vocês forem num tribunal do trabalho, se vocês não tiverem essa experiência, tenham, vão lá ver que é muito legal. Então, assim, o desembargo, a estrutura do Tribunal do Trabalho, e assim, eu estou falando de toda a estrutura de qualquer Tribunal do Trabalho, né, de qualquer vara trabalhista de interioranas, várias trabalhistas interioranas, também são muito bem estruturadas e têm a mesma atividade. A gente já ligou para algumas varas de trabalho do interior do nosso estado, por exemplo, pessoas que procuraram atendimento. A gente tem um escritório que é parceiro da gente, né, que é uma colega que se formou comigo na faculdade. Num dado momento me pediu ajuda, eu falei, tá, vou te instruir, a gente vai fazer uma parceria, e ela tem um escritório estruturado em um dos interiores daqui do nosso estado. E a gente está sempre em contato, vocês vão ver bastante ela aí no Instagram, porque a gente, eu acabo divulgando, né, alguns dos resultados dela, algumas das atividades que ela faz, porque eu estou ali em consulta, instruindo ela, e pego essa instrução para dar para vocês, para entregar para vocês, falar, olha, tá vendo? Para gerar experiência, faz isso que vai gerar isso. Então é muito importante isso. E lá, assim como em outros que ligaram, a gente não ligou para de lá, né? A gente já sabe. Mas a gente ligou para outros, falou, olha, a gente quer saber da estrutura, pode ter processo 100% virtual? Tem. Ai, acabou, maravilhoso. Mas por que isso é possível? Porque a verba é federal, a organização do TRT é maravilhosa. Se tu for lá, como eu estava dizendo, vocês vão conseguir enxergar visualmente na entrada, no passeio ali pelas varas, a estrutura, a calma, até os servidores são calmos, né? A gente consegue contato, nossas diligências todas virtuais. A gente não vai lá. A gente ia lá normalmente para entregar pendrive, para entregar CTPS. Agora o CTPS é digital, agora a gente tem um programa que é o PJE Mídias. A gente vai lá, anexa os vídeos e áudios, isso é maravilhoso. Então, a verba federal faz com que a estrutura melhore e a gente tem muita tecnologia, o aumento do uso de tecnologia. O Tribunal do Trabalho foi o que retornou mais rápido com a atividade 100% depois que a gente teve o regime pandêmico. Basicamente estava quase tudo estruturado, eles deram só um impulso, foi um impulso para eles estruturarem o juízo 100% digital, já estava na hora. E a estrutura, né, a estrutura do Tribunal do Trabalho é enorme em tecnologia, em estrutura física também, em qualidade dos servidores. Vocês veem que eles estão lá menos estressados, tu vai na área civil assim,
dá para ver a diferença, gente, é visível, é visível. A experiência é diferente de tu ir em uma audiência do trabalho, de tu ir em uma audiência civil, é uma coisa assim discrepante, assustadora, até porque parece que é luxo, né? A gente fala assim, então a advocacia do trabalho tem todo esse luxo, não sei o quê. Eu considero que a gente, é porque sabe quando tu tá num ambiente tóxico, que a gente já aprendeu essa palavra ultimamente, né? Mas um ambiente assim que ele é tão desorganizado que a gente se acostuma com aquela desordem. Quando a gente vai para um lugar organizado, a gente acha que aquilo é luxo, quando na verdade deveria ser o básico para a advocacia. Só que isso necessita de um impulsionamento da advocacia para discussões institucionais, né, no que a gente pode contribuir para melhorar as organizações dos tribunais. Mas de fato, a advocacia do trabalho é assim absurda, absurda a diferença, e aí aparece até que é luxo, mas devia ser o natural. É natural que o processo, se a gente sabe que o processo tem um caminho a percorrer, é natural que ele percorra, não que eu tenha que ir lá falar para ele percorrer uma coisa que está na lei, entendeu? Uma coisa que é função de cada um, a gente é colaborador, estou fazendo a minha parte, o juiz faz a dele, o servidor faz a dele, a gente está contribuindo em conjunto ali para o bem comum, que é a justiça, e isso tem que ser feito de forma natural. Se o advogado tem que ir lá suprir essa parte de outros servidores, ou porque ele está sobrecarregado, alguma coisa está errada, a gente tem que melhorar essa organização. E a advocacia do trabalho vive um contato institucional bom, vive uma estrutura que tem uma verba federal que faz com que eles estruturem melhor, tenham gasto com tecnologia, melhorem os procedimentos, e a gente vai tendo essa troca aí. E, em contrapartida, a advocacia trabalhista também se engaja para usar, para contribuir com as tecnologias, com as nossas etapas, para acelerar o processo e o trabalho de todo mundo. Então é uma coisa muito boa, tá? Outro ponto muito bom para que tu tenha resultado logo, isso influencia para que o resultado diminua, além disso, gente, a marcação de audiência da advocacia trabalhista é em regra 3 meses. Eu estou dando 3 meses porque é o maior prazo que a gente tem, em média, quando a gente está tratando de advocacia interiorana, porque ela tem toda essa estrutura, mas ela acaba acumulando, porque nem todos os interiores são pequenos, tem interiores que são muito grandes, eles vão crescendo, 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 e aí a gente acaba tendo em uma vara o acúmulo de muitos processos, e por isso a gente acaba tendo um atraso aí de 3 meses. Olha esse atraso, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a grande questão que facilita o retorno rápido do processo é porque quando tu inicia ele rápido, tem audiência, a audiência de acordo pode ser marcada em um mês, né? Aqui em Belém, por exemplo, a gente tem deve ter também esses sítios aí, né, que a gente tem só de acordo, marca primeiro lá em um mês, faz acordo, não conseguiu, vai para a vara para instruir, tá bom? Aí o que acontece? Além disso, pessoal, a gente tem matérias indisponíveis sendo tratadas. Indisponíveis, eu já vou logo. Ficou a mais. Indisponíveis, e a natureza delas, tá? A natureza dessas matérias indisponíveis aqui, em regra, é de natureza alimentar. Então, quando a gente entra na área trabalhista, a gente está discutindo verbas que têm natureza alimentar. O que isso significa para quem não é da área? Que aquilo ali está completamente linkado àquela contraprestação de serviço, aquele valor pago pelo trabalho realizado, pela contraprestação daquele serviço, está linkado ao sustento das bases, tu vai ver lá o salário mínimo na Constituição Federal, né? Das bases de condições de vida digna de uma pessoa. E ela tem vínculo direto, por exemplo, com a alimentação daquela pessoa. Aquela verba alimenta as necessidades básicas delas, como alimento, como vestuário, como trabalho, como descanso. Então, isso está educação, né? Então, tudo isso está linkado às naturezas das verbas que são pagas pelo trabalho realizado. Então, tu vai lá fazer o trabalho para receber valor que tu possa utilizar para pagar todas essas questões básicas, como moradia. Então, tu paga luz, tu paga moradia, tu paga comida, tu paga água, tu paga internet. Questões básicas que tu precisa ali para ter uma vida digna. Então, como ele tem essa natureza, a maioria das verbas tem essa natureza, elas têm essa característica de indisponibilidade. Por que de indisponibilidade? O que significa isso? Significa que nem que eu queira, né, eu posso acordar o contrário que me prejudique a receber isso. Por quê? Porque a gente vive num país, gente, no nosso país, tá? Mas não é só no nosso país, isso é mundial. A gente tem
experiências históricas falando sobre que fizeram, nada foi criado à toa, tá? Essas experiências históricas mostraram que o ser humano ele é capaz sim de explorar o outro, pagando, falando assim, olha, eu vou te pagar isso aqui, eu quero que tu faça isso, mesmo que isso seja degradante à personalidade da pessoa, né? Então isso é muito prejudicial, que o ser humano, quando ele está cegueirado por alguma coisa, ele quer um objetivo, eu vou fazer, tu aceitou o dinheiro, tu vai fazer, tu aceitou. Só que tem coisas na vida que são indisponíveis. A vida é uma coisa dela. E o trabalho, ele faz parte da tua vida. A tua saúde no trabalho é importante. Por quê? Porque tu está de mais de um terço da tua vida dentro daquele trabalho. Ou seja, está um terço, tem menos, mas vem uma grande parte da tua vida que está no trabalho. Se grande parte da tua vida está no trabalho, a gente precisa proteger esse ambiente para que tu não entregue saúde, vida, para coisas indisponíveis, né? Questões indisponíveis, bens indisponíveis para o ser humano. E a gente tem que proteger isso, porque estando numa situação de hipossuficiência, que é em regra, né? A gente tem uma situação de emprego, uma disputa muito acirrada, um desemprego muito grande, o que acontece? Um não aceita, mas o outro vai acabar aceitando por uma necessidade, por um estado de necessidade. Então, diante do estado de necessidade, as pessoas acabam aceitando coisas que violam a sua própria personalidade, que violam direitos básicos dela, até o salário mínimo. Gente, o salário mínimo. O que vocês acham? Vamos lá na Constituição Federal. Ele tem uma leitura de entrega que não dá para entregar aquilo. Não dá para entregar educação, habitação de qualidade. Não dá para entregar luz, comida, tudo de qualidade. Nutricionalmente, a comida com um salário mínimo não vai entregar a qualidade que deveria entregar para uma pessoa humana. Está entendendo como funcionam as coisas? Então, se o mínimo já não entrega, imagina menos que o mínimo. Imagina quando a gente está tendo uma entrega de trabalho que o retorno não é o mesmo. Por que isso acontece? Porque as pessoas aceitam isso. E vocês vão proteger isso, né, com a representação de vocês. Mas a grande questão é porque a gente está num país que tem um alto índice de desemprego, tem muitas questões problemáticas, mas isso é no mundo todo. A maioria da revolução do trabalho, né, aqui falando, tomando uma retomada histórica, mas ela vem do quê? Dos países em industrialização, em que mulheres grávidas, crianças, todas as pessoas iam ali falecendo dentro do trabalho por conta do excesso de vontade, de foco em uma única coisa, e a gente para de enxergar aquela pessoa que está ali trabalhando. Então, é normal essa natureza, essa indisponibilidade, porque existem diversas variações aí que prejudicam a pessoa. Não é uma coisa da cabeça, né? A maioria das normas de trabalho também são normas de saúde, ou seja, não foi da cabeça, o cara foi lá, por que está pagando insalubridade, periculosidade? Porque se fez o cálculo disso tudo, entendeu? Com a perícia, tem perícia, no processo de trabalho tem perícia sobre saúde para poder pagar, entendeu? É basicamente isso. Então, por conta dessa natureza e indisponibilidade, dificilmente, quando a gente inclui isso no processo, a gente tem uma discussão, porque está vendo que são coisas muito sólidas, muito profundas, muito fortes, em que teve perícia, tem uma construção aí óbvia, que hoje parece óbvia, né, mas que por muito tempo passou desapercebida e causou muitos efeitos. Então isso está solidificado. O direito do trabalho ele tem uma proteção muito grande da pessoa humana. Então ele vem da Carta das Nações Unidas, né? Então é como ordem, assim, basicamente é uma coisa muito forte. Então o que acontece? Como a gente tem essas matérias muito fortes, às vezes tu até instrumentaliza ela de uma maneira não tão refinada, mas como a gente está tratando de uma coisa sólida, a gente não vai entrar lá e ficar discutindo. Por exemplo, tudo isso que eu falei para vocês agora não vai ser discutido lá, porque a gente já sabe, entendeu? A gente já tem princípio da disponibilidade, a gente já tem regras que vão facilitar que aquele direito seja solidificado. Então, quando tu chega lá na audiência, no trabalho que está trabalhando, né? Na audiência de conciliação, por exemplo, a parte contrária nunca vai chegar para discutir se férias é devido mesmo. Claro que é, o descanso, as férias é um período de descanso, porque todo trabalho exige descanso, senão a pessoa buga, pronto, prejuízo aí, a sequela pode ficar de forma permanente. Então tudo isso, né? Comigo não ficou, mas está falando da regra, está falando do ser humano, tu pode até ter uma sequela e não sabe, acho até que eu tenho alguns. Mas a grande questão é essa, pessoal. A natureza e a matéria do direito do trabalho, ele tem essas características, essas qualidades, e por ser algo muito sólido, quando chega na audiência, não é algo que vai se discutir coisas que não se discute, tá? Isso aqui é indiscutível, meu parceiro, isso aqui é indiscutível. Então, vai ser isso aí mesmo, se não for. E por conta de
ter essa solidez, qualquer pessoa que entra na área trabalhista vai enxergar essa solidez, vai enxergar isso. Eu lembro a gente falou aqui sobre a leitura, né, a partir dos números, a partir do resultado do processo, e eu lembro quando o meu sócio ingressou na área trabalhista, porque não era da área trabalhista, né, ele era da área consumerista. O outro sócio também estava ainda escolhendo, veio para a área trabalhista, e quando tu entra, tu começa a entender e compreender e ver a solidez, que tu chega na audiência e é aquilo mesmo, ele fica, meu Deus, é isso mesmo, não tem variação. Por quê? Porque é aquilo, cara, tá ali já. E a advocacia trabalhista, por ser rápida, por ter uma estrutura boa, por ter uma tecnologia boa, rápida ela uniformiza as coisas. Ela não fica fugindo de se uniformizar, não. Ela não fica, ai, a gente vai uniformizar e se mudar daqui para amanhã. Por quê? Porque é tão rápido que se precisar mudar, daqui para amanhã modificou alguma coisa, ela vai mudar. Porque é rápido, não vai ficar lá durante muito tempo. E isso, a discussão se mudar, daqui a pouco ferrou. Porque aí vai ficar 10 anos, já passou 10 anos disso se estiver errado. Não, eles vão lá decidir, porque daqui a pouco pode modificar, porque eles têm isso. Mas diante da solidez, não é assim. Entendeu? Tu consegue analisar os princípios e tudo mais. Tu vai, se algo modificou, pode ter certeza que houve muito arcabouço doutrinário jurídico para aquilo e tu vai ter acesso antecipado a isso. Então, por conta dessa natureza, dessa verba federal, de toda essa estrutura das matérias, a gente tem normalmente um resultado rápido, ainda que seja em locais interioranos. Então, a advocacia trabalhista é fenomenal. Eu tenho uma história para demonstrar para vocês também por que a advocacia é rápida. Não vem do nada, né? Que eu estava num período lá, não sei se eu estava advogando, estava estagiando, e fui para uma das palestras, e uma palestra, não sei se era uma sustentação oral, não lembro agora, mas o presidente lá do desembarque, que era do TRT, né, era um desembargador, era presidente na época do TRT, ele estava falando sobre a velocidade e ele falou isso aqui, ó. Ele falou que 3 meses, que anteriormente, 3 meses, tu tem uma pauta de audiência em que iniciasse um processo de natureza alimentar. Porque imagina só, tu tá sem salário, do nada, eu tirei teu salário. Eu tirei teu salário e agora eu falo, olha, a gente vai discutir ele daqui a 3 meses. O quê? Eu vou ficar 3 meses. O que eu vou fazer para pagar minhas contas em 3 meses? Entendeu? Essa é a questão. A natureza da verba faz a necessidade, ela constrói a necessidade de ser um processo rápido. Porque se não for rápido, eu vou prejudicar muito essa pessoa. Ela vai ficar muito em risco. Eu vou expor essa pessoa aí por suficiente a situações absurdas para vocês verem a natureza alimentar daquilo. Imagina, 3 meses sem salário. E aí? Isso gera um risco absurdo para a pessoa. Então, por conta disso, o processo do trabalho não poderia ser demorado. Tanto que a gente fez antigamente, aqui em Belém, em outras situações, em outras áreas, o processo estava se estendendo para 3 meses. Aí eles criaram lá o setor de acordo e o que aconteceu? Isso encurtou boa parte dos processos, porque boa parte a gente faz acordo diante da solidez da matéria. Então, por conta disso, 1 mês a gente consegue resolver os processos, né? Exceto, dependendo do período que tu iniciar, aí pode ter o recesso, mas fora isso, essa é a regra, tá? Esses 3 meses. Então, tem que analisar esses pontos. Gosto de dar o contexto geral para vocês, para vocês poderem analisar de verdade como as coisas são. E ele estava falando sobre esses 3 meses ser algo muito excessivo, que ele dizia que quando ele era juiz, se ele demorasse 3 meses para julgar um processo, simplesmente ele não podia sair na rua, porque a galera ficava maltratando a cabeça dele. Tipo assim, tua pauta tem 3 meses para iniciar e tu tá aí passeando. Então, tipo assim, ele falava que era um negócio com uma pressão absurda. E ele estava falando justamente sobre a celeridade e essa constante necessidade de acelerar o processo, de chegar, de viver o devido processo legal da maneira mais célere possível por conta das naturezas e das matérias que são tratadas ali. E eles têm verba para indicar isso, né? Só que uma outra característica que mostra isso, o porquê disso, é porque, na verdade, a Justiça do Trabalho ela não é tão nova, tá? Ou tão antiga. A Justiça do Trabalho ela começou de forma administrativa. Então, ela tinha esse caráter administrativo. Ó, toda vez isso. Ela tinha esse caráter administrativo e, por conta desse caráter administrativo, a celeridade era diferente. Ela não tinha o poder judicial. Então, quando não se resolvia na área administrativa, tinha que ir para a vara comum discutir aquela questão do direito do trabalho. Então, ela não tinha esse poder coercitivo que ela tem hoje, porque hoje ela é jurisdicional, né? Então, ela é uma justiça estruturada de maneira como deve ser as justiças. Mas aí eu não vou falar dos requisitos disso, porque, enfim, é muita coisa. Mas a grande questão é, por ela começar assim, acho que eu escrevi certo, tá?
É porque de perto, às vezes dá uma afastada assim para ver se está certo. Mas a grande questão é que, como ela começou assim, ela se organizou para ser uma coisa rápida. E quando ela transformou para algo jurisdicional, quando ela foi transformada, ganhou verba, ganhou estrutura, ganhou ordem, organização para o devido processo legal, ela também colheu muito dessa organização anterior para acelerar o processo, entendeu? Ela já tinha uma noção de como fazer aquilo de forma mais rápida, só teve que se adequar, obviamente, ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, prazo, essas questões que a gente tem na vara jurisdicional, partes, né, juízes ali imparciais, partes imparciais, tudo isso. Então, a gente tem toda esse histórico, essa natureza, que faz com que o processo, além de ter que se movimentar para sempre ser mais rápido, não é uma coisa que eles desistiram, não. Não há uma desistência, tipo, tá bom como tá. Não tem um tá bom como tá. Se tu for ver, eles estão sempre procurando melhorar bastante. Então, há processos que em outras áreas demoram um ano para começar e um ano termina. Está transitado cobrando tanta satisfação. Isso é muito bizarro. Já vivi processos que um ano foi para o TST, voltou e executou, satisfeito e pronto. É muito, assim, é uma coisa diferenciada. Então a grande questão é essa, mas isso não vem do nada. Não vem por causa da nossa metodologia. A gente aplica uma metodologia a partir desses fundamentos, depois de colher tudo isso. Quando eu colho tudo isso, aí o que eu faço? Agora eu vou me posicionar nessa área, porque eu sei o histórico, eu sei a manutenção, eu sei a continuidade, eu sei o que vai acontecer. Aí agora eu vou construir o meu escritório usando uma metodologia que contribua com isso e que colha esse fruto, né? Esse ambiente aí, que é um ambiente altamente... qual é o contrário disso? Fértil. Então é um ambiente fértil, a gente vai lá e coloca, tá? Atenção, isso aqui é para vocês, tá? E aí nessa hora, quando a gente entendeu o contexto, a gente vai fazer o quê? Construir a nossa metodologia. Mas eu não quero que vocês desprezem, isso aqui é muito importante, não despreze o seu contexto. Eu sempre falo disso e eu vou continuar falando, porque a gente está falando com pessoas que são inexperientes na advocacia, ou que têm a experiência em outra área, ou que são dessa área e querem melhorar, aperfeiçoar, profissionalizar a sua atividade, né? Quer aumentar a performance da sua atividade, da sua advocacia. Só que o que acontece? Se tu já tem um escritório, ou se tu não tem um escritório, mas tu atua de forma autônoma, quer melhorar a tua performance, ou se tu está com a OAB lá guardada, tu quer dar frutos para ela pelo menos pagar a anuidade dela, né? Mas dá para pagar muito mais coisas com um trabalho mais enxuto. A grande questão é se tu quer começar, essa é uma área muito fértil para começar, por todos esses requisitos, contínua, mas o grande ponto é que cada um de vocês, eu acabei de diferenciar pessoas com tempos diferentes, e não só isso, cada um de vocês tem rendas diferentes para investir. Então a gente precisou, foi na necessidade, eu falei, não, a gente tem que fazer algo enxuto, mais barato possível, para que eles possam ingressar e ter frutos desse processo o mais rápido possível e para que eles possam, enfim, aplicar aquilo o mais rápido possível e receber. Tá? Acho que vocês entenderam que em velocidade era uma coisa muito importante para a gente por conta dessa natureza. E não só pela natureza do pedido lá da demanda, porque a natureza dos honorários tem isso aqui. Então é por isso que para mim é bizarro o advogado não ter a oportunidade de receber a verba honorária dele de natureza alimentar logo. E isso me deixa assim com a garganta, porque eu trabalho com isso todo dia e eu vejo que o advogado, que é a minha classe, que eu estou vendo que a classe está precisando lá, e ela não está recebendo aquilo. Então eu fico, como que ele está vivendo então? E aí, obviamente, os advogados se viram, dão cambalhota, fazem diacho, atuam em outras coisas, abrem empreendimentos, quando a gente não está instrumentalizando isso para eles, e a gente veio aqui para fazer isso. Só que, embora a gente tenha feito isso, esteja fazendo isso, esteja te instruindo, aqui te alimentando de conhecimentos para tu poder te posicionar, para tu poder iniciar, para tu poder ter o medo, ganhar experiência, poder usufruir disso, ainda tem o seu contexto. Vou dar um exemplo aqui. Tá aqui, ó. 30 horas é o que a gente colocou lá de limite para o curso e que a gente vai adaptando diante da necessidade, melhorando a didática para diminuir o tempo. Só pode fazer isso com didática. Só dá para diminuir as coisas com didática. E o que acontece? Se eu tenho 30 horas aqui e dividir ela por 30, eu consigo terminar esse curso 1 hora por dia. E a gente já dá etapas para vocês fazerem desde o primeiro módulo, porque em 30 dias já dá para colher. Então, são várias coisas. Mas o grande ponto é 30 horas, 1 hora por dia. Só que tem gente que não tem 1 hora por dia, galera. Olha, tem gente que 15 dias consegue assistir 2 horas, rápido por dia, termina o curso em 15 dias.
tá? Tem gente que tem 60 dias para terminar essas 30 horas, vai terminar meia hora por dia. Tem gente que vai fazer 15 minutos por dia. Porém, quando tu assiste, tá feito, meu parceiro. É feito, entendeu? Tu assistiu. Se tu assistiu 30 horas em 15 dias, em 30 dias, 60 dias, se tu assistiu de fato, né? Porque é aquele negócio, não dá para tu te enganar. É um exercício que não pode se enganar. Mas tu assistiu, tu vai colher. Tu vai colher aquele conhecimento, tu vai colher aquele aprendizado e vai poder usufruir dele durante muito tempo e ter resultados muito rápido. Às vezes menos que isso. Né? Porque como eu disse para vocês, fazer um acordo daqui a protocolação hoje, um mês tem acordo, só que também tem o caso do Google Ads, por exemplo, para tu implementar o Google Ads, ele está no módulo 7. Então tu tem que aprender, implementar e ele normalmente demora 3 meses para gerar o resultado constante padrão que vai te alimentar ali com uma ação válida por pelo menos uma por semana, tá entendendo? Só que isso demanda tempo e cada um de vocês tem um tempo para doar. E é diferente, mas vocês podem doar no tempo de vocês, porque isso vai gerar uma colheita repetível. A gente tomou cuidado para que vocês possam reaproveitar isso aqui, tá? O curso vai se atualizando, mas vocês vão com certeza reaproveitar por conta de todo esse contexto. Mas eu não quero que tu despreze o teu tempo, né, o seu contexto. Por quê? Porque senão tu começa a te martirizar, te colocar culpa. E a culpa não é basicamente tua, tá? É porque tu basicamente deu um tempo inadequado. Tu quer fazer as coisas no tempo, eu quero fazer no tempo que o Lindman fez, eu quero fazer no tempo que o meu colega fez, eu quero fazer no tempo que o outro fulano fez. Já passou do meu tempo. Não, porque a partir do momento que tu faz isso, tu vai colher os resultados. Pô, a gente construiu um curso, a gente faz a semana, a gente até entrega bastante coisa lá para vocês, para que se vocês não ingressem no curso, vocês possam utilizar, gerar resultado e depois se inscrever. Porque a gente sabe que isso vai gerar. A grande questão não é só gerar um resultado positivo. Muitas pessoas que entram na área trabalhista, diante dessa característica da natureza alimentar indisponibilidade, o que acontece? Ela ganha. Só que ela poderia ganhar muito mais. E ela ganha, ela não sabe por que ela ganhou, e a gente precisa tornar esse processo, ela tem que saber por que ela ganhou, para ela poder repetir isso e continuar colhendo, porque isso é outra métrica totalmente diferente de tu continuar repetindo um processo e ganhando, do que tu ganhar uma vez e se dar por contente com isso. Então a tua performance pode melhorar muito a partir disso. Então tu tem que fazer, mas tu não pode expressar o teu contexto, porque normalmente as pessoas ficam frustradas quando o contexto dela é diferente, o método dela é diferente. Por exemplo, porque tu pode ter o mesmo tempo que outra pessoa. Tu também trabalha 8 horas, eu trabalho 8 horas. Só que um trabalha 8 horas tranquilo e o outro trabalha 8 horas em estresse absurdo, que ele não aguenta mais. Então essas pessoas vão chegar em casa e vão ter um fruto diferente para colher aquele resultado. Vão colher diferente aquele aprendizado. E tu tem que te dar o tempo para falar quanto realmente eu consigo colher de resultado, de aprendizado dessa aula, por exemplo, no tempo que eu tenho, diante do estresse que eu tenho. Entendeu? Então tudo isso vai fazer diferença para essa pessoa. E você não pode desprezar isso, porque senão tu fica frustrado achando que é tu que não é capaz. E tu é extremamente capaz. Tu só te deu o tempo inadequado para as coisas que tu quer fazer. Se tu te der o tempo certo para as coisas que tu quer fazer, tu vai conseguir. E tu não pode desprezar teu contexto e ficar te autoflagelando por uma coisa que não depende de ti. Porque o que depende de ti, faz, tu vai colher. Mas tu não pode desprezar que tu tem um contexto. E aí, tem pessoas que podem investir dinheiro e torrar, tem pessoas que não podem. Então, tudo isso você tem que pensar, tá? Para não desprezar isso, usufrua dos conhecimentos que a gente distribui para que você possa, a partir do seu contexto, no seu tempo, chegar lá. Quando tu fizer, vai acontecer, tá? E um ponto importante. Isso aqui é uma coisa que eu quero evitar em vocês, que é a obesidade cerebral. Por quê? Lídia, eu já fiz tanta coisa. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu já advogo há 3 anos. E ela está falando para mim, na verdade, que ela tem a OAB há 3 anos. Ou eu já advogo há 5 anos, eu já tenho a OAB há 5 anos. Por quê? Porque só a advocacia modelo, empresa, não estou falando de advocacia empresarial, estou falando de advocacia como negócio, é que prepara a advocacia, tá? É só ela que prepara para a advocacia modelo negócio. Se tu vive uma advocacia artesanal, ela não está te preparando para o modelo negócio, para o modelo de escritório que é um negócio. Por quê? Pode ter história de lucro, história de valor, e são modelos de empresas diferentes. Alguns de vocês vão se habituar com essa minha fala, né? Que é do livro do Flávio Augusto,
Mas a grande questão não é essa. O grande ponto é, se eu advogo como forma de associado, se eu advogo de forma autônoma, mas sem métrica, eu não estou aprendendo muita coisa. Eu estou vencendo, como eu falei para vocês. Vocês vencem, mas não sabem o porquê vencem. Perde, onde foi que eu errei. Isso é um problema, porque só a advocacia, quando tu começa a estruturar ela como negócio, a avaliar as métricas de como eu estou captando, como eu posso melhorar a minha captação, aí tu passa a ver as etapas. Olha, isso aqui que eu construí. Essa captação, esse modelo que eu construí, onde eu posso melhorar nela. Aí tu está vendo como negócio, então tu vai começando a obter métricas. E nesse caminho vocês vão errar, tá? O erro faz parte. Só que o erro, ele é uma métrica. Meio doido. Hoje eu não contei nenhuma forca, eu roubei em todas as forcas. Vocês tentaram acertar a forca, vocês não conseguiram. Mas isso é mais para me guiar, tá? Não é para deixar vocês doidos com isso aqui, não. Quero que vocês foquem no conteúdo. O grande ponto é que o erro não é um sinal para desistir. O erro é apenas um sinal. Eu tomei ele como sinal de métrica. Se eu levar ele para o teu coração, tu vai querer parar no teu processo. E tu te colocar para advogar, eu sempre falo, o erro não é o que vai determinar teu sucesso e nem o acerto. Se tu acertar, esquece. Eu acertei, eu venci o processo. Então já tenho sucesso? Claro que não. É preciso uma constância, é preciso uma repetição de resultados positivos para tu ser reconhecido como alguém que gera resultado. Eu gerei um resultado positivo. Tu vai falar sobre isso, ou tu pode alguém ficar sabendo sobre isso, mas ainda é um resultado positivo. Tu precisa gerar resultados positivos de forma constante. E se tu fizer um erro, ele também não vai te jogar para baixo. Quando tu corrigir ele, gerar resultado, ele vai ficar lá para trás. Porque continuamente a constância é o que vai gerar a solidez da tua advocacia. E só a advocacia, modelo negócio, é que vai realmente te ajudar a perceber esses erros e acertos, corrigi-los e continuamente progredir ao teu resultado. E cada um de vocês vai ter um tempo diferente de incluir, né, essa modalidade de negócio. Eu tenho uma advocacia artesanal há muito tempo. Pois é, a gente vai modificar isso para um modelo de negócio para que tu possa colher métricas constantemente e dar continuidade ao teu negócio de forma sólida. E aí tem exceções, uma coisa ou outra vai sair do parâmetro, mas a gente sempre vai te colocar de volta para a regra. E a regra é essa, a regra de conseguir resultados logo, mas tem obviamente variações de contexto. A gente tem aqui, como eu mostrei para vocês, um negócio de resultado rápido que me faz ter um conforto absurdo de convidar vocês para advogar na advocacia trabalhista pela qualidade, pelos valores, pela natureza e tanto da advocacia trabalhista em si, do que vocês vão entregar para as pessoas, mas o que para mim também importa absurdamente, porque é para vocês que eu estou falando, vai melhorar a qualidade de vida de vocês, porque querendo ou não, os honorários de vocês têm essa natureza. Vocês não vieram aqui para viver de sacerdócio, amor, vento da advocacia. Vocês precisam de honorários para pagar o contexto de vida de vocês, tá? Então não é para isso. Então vocês precisam construir essa situação porque vocês importam também. Então ter qualidade. Pensar numa advocacia humana, tem muito isso hoje, né? Vão humanizar a advocacia, humanizar as outras áreas. Eu acho engraçado isso. Eu comentei em outro vídeo, mas o meu foco hoje tem um lado humano do cliente, mas tem um lado humano do profissional também. A gente precisa pensar no teu lado humano, na tua qualidade de trabalho. Se tu não tiver essa qualidade de trabalho, tu desprezar o lado humano que tem em ter qualidade de trabalho e organizar isso para ser uma coisa boa para ti, tu tá deixando de ser um pouco humano contigo mesmo. Então tu precisa pensar sobre isso para alcançar patamares e organizações que possam ser sustentáveis. A gente precisa de conforto. A situação de desconforto, de trabalho, de estudo, de algumas situações, como eu falei em outra aula, o estudo tem que estar dentro da tua rotina, da tua agenda. E não pode ser algo para tu te colocar em desconforto toda hora, senão tu para de estudar. Então tem que continuar te dando conforto para permanecer construindo coisas boas para ti. E a zona de desconforto ela vai vir vez ou outra, mas ela não é algo para se colocar como forma perpétua para a tua vida. Isso não é bom, isso não é legal, assim, não traz uma qualidade de vida. A gente precisa de ti na melhor performance para entregar o melhor para as pessoas que tu vai atender, para o judiciário, para esse bem comum que é a justiça e, enfim, para todo mundo que precisa de ti, precisa da tua atividade, precisa da tua representação. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.